Queridos, hoje nós vamos conversar sobre o texto de Tiago 5 e nós vamos ver quais são os recursos e os companheiros que nós temos para a nossa grande viagem, que é a jornada da santidade. Vem com a gente, que Deus te abençoe. E nós estamos falando aqui durante esse mês todo de santidade. Hoje pela manhã, pastor Marcos nos trouxe uma palavra fantástica, mostrando a importância do relacionamento com Deus para que nós possamos buscar essa santidade e como nós podemos nos chegar a Deus diretamente, confessar os nossos pecados e ser transformado dia a dia. Hoje nós vamos conversar sobre santidade também, mas agora eu quero trazer isso para um âmbito diferente. Uma dimensão diferente, que é a dimensão da comunidade. E o título desse sermão, que você pode baixar o esboço, ou no app, ou aqui no QR Code, o título desse sermão é simples: o caminho para a santidade é viver comunidade. Até rima. E essa é a mensagem. O caminho para a santidade é viver em comunidade. Você não consegue viver santidade se você não estiver em comunidade. Como o pastor Roberto fala, acabou a mensagem, podemos ir embora, certo? Não pode não, espera aí. Mas hoje nós vamos mergulhar num texto. Um texto que me inspirou muito, que eu gostei muito, um texto riquíssimo. Lá em Tiago, se você tem a tua Bíblia aí, abre aí, porque vai ser projetado, mas fica com a Bíblia aberta e você vai ter que olhar, a gente vai mergulhar nesse texto hoje. Tiago, capítulo 5, versículo 13 até o 16, um texto muito conhecido. Fica com a Bíblia aberta aí, com o aplicativo, a gente vai olhar bastante para esse texto. Ele diz assim, versículo 13: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Esse último versículo que nós lemos fala de confissão, confessar os pecados uns aos outros. Eu vou começar com uma confissão. Acho que não está sendo transmitido, certo? Fica só entre nós? Não, está sendo sim. Eu quero começar com uma confissão. Não era fácil ser meu irmão mais novo. Alguns aqui conhecem o meu irmão mais novo, o Ricardo. Nós somos 9 meses e meio de diferença. Eu sou 9 meses e meio, mas é isso aí, minha mãe não era fraca. O meu irmão mais novo, o Ricardo, não era fácil ser meu irmão. Por quê? Porque eu era o irmão mais velho, eu era o irmão mais certinho. O pastor Silvado me conhece, sabe que eu era o mais certinho, certo? Desde pequenininho. Então o meu irmão sempre ficava com a fama. Não importava quem aprontasse. O Ricardo ficava com a fama. A culpa nunca era minha. Mas eu quero confessar que de vez em quando a culpa era minha. E vou fazer uma outra confissão aqui. A ideia de obrigar a minha irmã mais nova de comer uma cebola crua foi minha. Desculpa, Lu. Mas, adivinha só, não lembro muito bem, mas eu desconfio que o meu irmão que tomou a culpa. Sobrou para ele. Porque eu era um pouquinho mais certinho. Agora imagina ter como irmão mais velho alguém perfeito, que nunca erra. O filho perfeito, de verdade. Imagina seu irmão mais novo de Jesus. Pode imaginar? Cada vez que rolava uma briga,
Maria tinha certeza de uma coisa: a culpa não é de Jesus. Não dava nem para acusar Jesus de mim. Foi ele que mentiu. Não foi não. Foi alguém aqui de vocês. Não foi Jesus. Tiago, pode vir aqui. Foi você. Você é o irmão mais velho depois de Jesus. Então você tem que ser exemplo para os seus outros irmãos. Gente, a vida de Tiago não era fácil não. Tiago ou Iacobos, se você gosta de saber as palavras no grego. Tiago era o irmão ou o meio-irmão de Jesus, é ele que escreve esse texto, e você pode imaginar, não era fácil para ele, foi tão difícil que lá em João capítulo 7, no versículo 5, nós vemos que os irmãos de Jesus, os próprios irmãos de Jesus não creram nele. Que bom que anos mais tarde a gente lê isso aqui lá em Atos, acho que tem um texto aqui, Atos 1,14, mas depois da ressurreição de Jesus, depois da igreja começando, versículo 14 diz assim: todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Ufa, Tiago certamente não foi fácil a infância dele, mas ele deve ter aprendido muito, deve ter sido muito bom ser irmão de alguém que era o próprio Filho de Deus. Deve ter sido difícil todos os dias ser confrontado com seus erros, né? Olhar, você conhece alguém que às vezes dá raiva, a pessoa é tão correta, queria pegar ela num errinho. Jesus era esse. Uma coisa a gente tem certeza, Tiago deve ter aprendido muito com o irmão mais velho. Ele aprendeu tanto que ele se torna o líder da primeira comunidade cristã na história, da igreja de Jerusalém. Bem-vindos, PIB Jerusalém. Acho que era isso. Pastor sênior Tiago, irmão de Jesus. Tiago foi líder dessa igreja por cerca de 20 anos. E, gente, não foi fácil. Nesses 20 anos, houve uma grande fome em Jerusalém, uma grande perseguição. E Tiago, que historicamente é conhecido como um pacificador, você sabia que ele foi martirizado, ele foi assassinado, pouco tempo depois de escrever essas palavras? Essa carta que ele escreve é considerada uma carta, uma literatura de sabedoria pelos teólogos. E como não ser? Tiago era irmão da sabedoria encarnada. Consegue imaginar isso? Essa carta, assim como o livro de Provérbios, ela é cheia de lições e assuntos essenciais para que o crente encontre sabedoria. O objetivo dessa carta de Tiago era mostrar como os seguidores de Cristo deveriam viver uma vida íntegra e sábia diante das dificuldades do mundo. Ou seja, o propósito dessa carta, eu tenho aqui, é encorajar a aplicação do cristianismo à vida diária. Sabe o que a gente faz todo domingo aqui, quando a gente está pregando? Nós queremos encorajar você a aplicar aquilo que você já sabe, fazer sair da sua cabeça e ir para as suas mãos. Então ele inicia essa carta dizendo que ele sabe o que era viver em tempos difíceis. Tiago queria que os crentes tivessem os recursos e os companheiros corretos nessa caminhada, nessa jornada. Hoje pela manhã, pastor Marcos falou dessa caminhada, onde a gente começa, onde nós somos santificados posicionalmente, e a gente começa esse processo. Tiago, então, quer que a gente tenha os recursos corretos na nossa mochila, para a gente poder chegar nesse objetivo de ser como Jesus. Tiago sabia que a jornada da santidade é uma caminhada em comunidade. Você vai ouvir essa frase, a jornada de santidade é uma caminhada em comunidade. Ele aprendeu, provavelmente com o irmão mais velho, que quais eram esses recursos e quais eram os companheiros que nós precisamos
nessa viagem. E olha só o versículo 13, está aí com o dedinho aberto, a Bíblia ou no aplicativo? Nessa jornada, o primeiro recurso que nós precisamos está ali no versículo 13. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ore. O primeiro recurso que a gente precisa é a oração. Meus irmãos, hoje, como eu falei, nós vamos a fundo nesse texto aqui. Entender um pouquinho as palavras, porque palavras são importantes. Essa semana eu estava no meu PGM e numa das conversas ali eu soltei algo do tipo assim, não, às 7 da manhã eu largo as crianças na escola. Aí o meu líder de PGM olhou para mim assim, larga as crianças na escola? Seria melhor deixo as crianças, né? Largar é tipo, não estou nem aí, eu largo o lixo. Deixar, né? Foi tudo na brincadeira, a gente deu risada e brincou, né? Mas é lógico que palavras têm importância. Eu provavelmente não escreveria num livro, eu larguei as crianças na escola, certo? Eu escreveria num livro, eu deixei os meus filhos com todo amor e carinho na escola. Né? Palavras escritas precisam fazer sentido, e é isso que Tiago faz. Ele pensa em cada palavra que ele vai escrever. Por exemplo, quando ele escreve a palavra ali sofrendo no texto. Alguém está sofrendo? Que ore. Essa é uma palavra muito interessante, é uma palavra bem ampla. Ela poderia ser traduzida até por alguém, se alguém está passando por dificuldades ou passando por problemas. O que Tiago quer dizer aqui é que no meio de qualquer dificuldade, seja algo de vida ou morte, ou seja um simples resfriado, o que você faz? Ora. Eu posso até imaginar de onde que Tiago tirou essa ideia. Você lembra o que Jesus faz no momento de maior sofrimento da vida dele? Você lembra do Getsemane? O que Jesus vai fazer? Ele ora. Tenho uma pergunta para você. Quando alguém diz para você que está doente, a sua primeira reação é, já fui no médico? Ou é, puxa vida, vamos orar? Eu sei qual que é a resposta, porque é a mesma que a minha. Qual que é a sua primeira reação a descobrir uma situação ruim? Um problema na companhia telefônica que cobrou demais pela internet. Aquela liberação do plano de saúde que você está esperando, que nós estamos esperando, e não sai. Você, primeira coisa, ora, ou você logo pega o telefone, porque eu gosto de resolver, o meu advogado dentro de mim, certo, pastor Edmilson? Vai resolver esse negócio. E aí, depois de 10 tentativas, horas e horas no telefone, você finalmente fala, tem que orar. Porque é a minha última opção. O que Tiago está falando aqui é que oração é a primeira opção. Ore primeiro, trabalhe depois. Não estou falando para não trabalhar. Nessa viagem de santidade, oração é essencial. Você não vai chegar lá sem oração. Só que Tiago continua, e existe mais um segundo recurso que ele nos fala aqui no mesmo versículo, no versículo 13, esse recurso é o louvor. Isso mesmo, olha o versículo 13, como é que ele termina. Alguém que se sente feliz, o que ele deve fazer? Que ele cante louvores. Está sofrendo? Ore. Está feliz? Cante. Cantar louvores era algo feito em comunidade, não existiam os adolescentes com aqueles fones de ouvido grandão desse tamanho, igual a minha filha tem ali, e que fica louvando sozinho. Não tinha Spotify na época. Cantar louvores exigia comunidade. Alegria é algo que precisa transbordar, precisa chegar nos outros. Você sabia que a epístola de Tiago foi a primeira epístola escrita no Novo Testamento? É até possível que Paulo, quando escreve lá Romanos, ele está ecoando Tiago, lá em Romanos 12, quando ele diz um texto muito conhecido: alegrem-se com os que se alegram e chorem
com os que choram. Romanos 12, 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. No meio do sofrimento, ore. Mas não esqueça de se alegrar com aqueles que se alegram. E eu não sei se é só comigo, mas para mim é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Porque às vezes eu choro porque eu queria estar me alegrando como aquela pessoa. Isso chama inveja, mas não conta para ninguém. Queridos, é melhor orar em comunidade. É melhor cantar em comunidade. Esses dois recursos, oração e louvor, são elementos que você pode carregar na tua mochila. Comecei minha viagem, hoje tivemos batismos aqui. Primeira coisa, põe a oração, põe o louvor na sua mochila e vamos embora. Só que, a partir do verso 14, o irmão mais novo de Jesus passa a mostrar recursos que não cabem na nossa mochila. Porque, na verdade, são companheiros de viagem. Você não consegue chegar lá sozinho, você precisa desses companheiros. E o primeiro companheiro de viagem é a liderança da sua igreja. Isso mesmo. E adivinha só, não dá para receber cuidado do seu líder se você não tiver líder. Esse negócio, não, eu sou a igreja. Errou. A palavra usada por Tiago no versículo 14 ali é presbíteros. Você entende? Presbítero, certo? Essa palavra pode ser traduzida por pastor, por ancião ou por líder. Essa palavra, ela indica cristãos mais maduros que exercem uma liderança ordenada dentro da igreja local. Olha lá comigo os versículos que falam da liderança. Versículo 14 e 15. Diz assim o versículo 14. Entre vocês, alguém está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja. Nós somos batistas, não temos presbíteros. Já expliquei o que é a palavra presbítero. Para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé, ou a oração da fé, curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ele será perdoado. Sabe, esse texto ele descreve a prática na época. Ungir com óleo. Ai, pastor, vocês não ungem? Não, se precisar, a gente unge. Mas era uma prática da época. Hoje, talvez, Tiago iria escrever assim, ó, se alguém está doente, chama a liderança para orar, para tomar um cafezinho, para ler uma palavra, para trazer palavras de encorajamento. Olha lá novamente o versículo 14 e o versículo 15. Consegue ver o texto? Tem duas vezes a palavra doente, não tem? Eu não sei se o texto está aqui. Duas vezes a palavra doente, certo? Só que no original, essas duas palavras são diferentes, não são a mesma palavra. É tipo largar e deixar, sabe? É por aí. Olha só, eu pedi para colocar os dois juntos aqui, não sei se vai estar junto, mas ali, ó. Entre vocês há alguém doente, a oração feita com fé curará o doente. São duas palavras diferentes. A primeira, no versículo 14 ali, para você que gosta de anotar para impressionar, é astenel. Essa é uma palavra bem ampla. Ela pode ser usada para doente, para o fraco, para o impotente, para o exausto. Pode ser doença física, pode ser doença emocional, pode ser doença espiritual. Está passando por dificuldade, você é um astenel. No versículo 15 ele usa uma outra palavra. A palavra lá é camno. Você não precisa decorar essas coisas, tá? Essa palavra ela é mais específica, ela significa alguém cansado, alguém exausto. Da mesma forma, quando ele usa a palavra cura, ou curará o doente, essa palavra cura é sozo. Essa palavra é importante. Ela não é uma palavra restrita à cura física. Pelo contrário. Na verdade, essa palavra, ela significa salvar. Essa palavra significa restaurar, preservar. Olha só, eu tenho alguns textos da Bíblia aqui que usam exatamente essa mesma palavra, sozo.
que aqui foi traduzido por cura. Olha lá comigo, Atos 16, 31. Creia no Senhor Jesus e serão o quê? Sozo. Você e a sua casa. Mateus 10, 22. Diz assim, todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será? Ele está falando de cura física? Sozo. Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será? Sozo, salvo, curado, preservado, restaurado. Mas quem não crer será condenado. E por último, João 3,17, não 16, que diz assim, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo. Será que ele está falando de cura física? Você percebe? Cura física está inclusa aqui. Mas a ênfase é espiritual. Outra coisa que demonstra isso é que Tiago também usa palavras diferentes quando ele fala sobre oração. De novo, largar ou deixar. Na nossa tradução fala de orar. Mas no versículo 13 e no versículo 14 ele usa a mesma palavra. Quem está anotando aí o grego, proseukomai. Ó, bonito isso aqui. Que é uma oração geral. É tipo, como se largar as crianças. Certo? Uma oração. Eu fiz a minha oração lá. Já no versículo 15, a palavra aqui é outra. A oração feita com fé, a oração da fé curará o doente. Essa palavra aqui é euché, ou euché. Eu não sei como que pronuncia o grego, tá? Eu só sei procurar lá. Essa oração é diferente. Essa é uma oração, é um voto, é um desejo. Essa palavra ela tem um elemento de envolvimento pessoal. É mais do que largar as crianças. Essa palavra aqui é como se fosse deixar as crianças na escola, orar com elas, mandar beijinhos e ainda falar, crianças, meio-dia eu estou aqui, eu prometo, beijo, te amo. Tem um envolvimento pessoal. Essa é a oração da fé. Não é aquela oração do faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém, a comida está boa. Essa oração da fé, feita por líderes, resultará em cura, sozo, salvação, restauração. Isso quer dizer que o envolvimento da liderança resulta em restauração. Ora, da saúde física, você talvez já tenha sido curado fisicamente, você experimentou isso. Ora, da saúde emocional. Ora, da saúde espiritual. Porque vida em comunidade resulta em salvação. É por isso que nós convidamos as pessoas no culto a virem aqui na frente entregar a vida a Jesus. É por isso que nós fazemos apelo, porque nós entendemos que Deus age na vida em comunidade. E você tem oportunidade todos os dias de se entregar para Jesus, porque Deus age na vida em comunidade. E como eu falei, Tiago escreve essa literatura de sabedoria. Isso significa que ele escreve aquilo que é o resultado normal, o óbvio, como é no livro de Provérbios, literatura de sabedoria. Semana passada eu falei rapidamente para os pais de guardiões, e eu falei lá sobre Provérbios 22, 6, muito conhecido, você conhece? Ensina a criança no caminho em que deve andar e... Cadê os pais de plantão? Até quando a criança for velho, não se desviará dele. Queridos, isso é promessa ou é princípio? É princípio. Isso é o óbvio. É o natural que isso aconteça. Mas não é promessa. Quantos de vocês conhecem pais que criaram os filhos, mas o filho, no fim, ele é responsável pela decisão dele. Mas é o normal. O que Tiago está dizendo aqui é que o normal é que a oração feita com envolvimento da comunidade e da liderança, restaurará o doente.
Isso é o normal. Nós temos visto isso aqui na IBB, não temos? Recentemente nós temos o caso do jovem Julian. Quantos oraram pelo Julian aqui? Um jovem aqui da IBB, nós temos orado por ele, temos sido encorajados por tudo que Deus tem feito. O Julian não largou de mão o tratamento, ele continua fazendo o tratamento. Nós temos orado que os médicos tenham sabedoria, nós temos orado por sabedoria para os pais, nós temos orado pela cura física, por paciência, por muitas coisas. E para a glória de Deus, e só de Deus, o Julian tem experimentado a cura, amém? É isso que nós devemos esperar. Isso é o normal. Mas pastor, e se a cura não vier? Se a gente orar com fé e a cura não vier? É por isso que Tiago continua. E ele diz que o Senhor o levantará. E então meio que do nada assim, ele afirma, e se houver cometido pecado, será perdoado. Não é estranho? Você está orando para a cura, mas de repente ele olha e fala, não, mas espera aí. Se ele tiver cometido pecado, ele será perdoado. Você percebe, de novo aqui, o assunto é espiritual. Para o crente, aquele que tem Jesus, a cura sempre vem. Seja aqui na terra, ou seja no céu. Nós queremos ver aqui na terra acontecer. Certo, Cat? Amém, aqui. Nós queremos isso, mas a cura para o crente sempre vem. A mensagem desse versículo não é, queridos, que se você estiver doente, chame o pastor e você vai ficar curado, está tudo resolvido. A mensagem é que se você estiver doente ou se você estiver sofrendo, antes de pensar em qualquer outra coisa, ore e busque a sua liderança. Entregue a Deus. Ele tem poder para restaurar. Tem ou não tem? Busque seus pastores. E é lógico, faça o tratamento. Resumindo, a mensagem desse versículo, desse texto, é que no meio do sofrimento, busque a ajuda da igreja, do Senhor, da tua comunidade. Busque a ajuda dos seus líderes de PGM. Busque a ajuda dos seus supervisores. Ligue para o seu coordenador, para o pastor de rede. Pastor, não sei nem do que você está falando. Então você não está vivendo em comunidade. Ligue para os seus companheiros, professor de EBD. Ligue para os seus companheiros dos ministérios específicos. Você sabia que a nossa igreja tem todos os dias pastores de plantão? Que você pode chegar segunda-feira aqui, vai ter pastor de plantão? Para atender, para cuidar. Peça ajuda, queridos. Você não precisa caminhar sozinho. Só que Tiago termina esse trecho com um desafio de ir além. Ore, louve, busque a liderança. Mas Tiago nos lembra no versículo 16, algo muito importante. Ele nos lembra da importância dos relacionamentos discipuladores, dos relacionamentos íntimos. Olha lá comigo o versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados ao pastor Silvado. É isso? Para líder, não. Opa, não é. Pastor, não vão confessar para o senhor. Então. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Isso inclui o pastor Silvado e eu. E orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Ele começa essa frase com a palavra portanto. Para você que manja de português, eu acho que essa é uma palavra, é uma conjunção coordenativa conclusiva. Acertei, professor de português? Ou seja, o que ele está dizendo é, já que vocês têm esses recursos aqui, a oração, vocês têm o louvor, vocês têm a liderança, já que vocês têm a comunidade, confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros, para que Deus restaure o seu pecado e dos outros, para que vocês sejam curados de fato.
no meio do sofrimento, da dificuldade, da doença, do pecado, procure relacionamentos íntimos. Aliás, a palavra confessar aqui, eu achei muito interessante, é a mesma usada lá por Jesus em Mateus 11:25, quando ele diz assim: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, por ter revelado essas coisas aos pequenos. Não revelou aos sábios e aos cultos, mas aos pequenininhos. Eu te louvo, eu te confesso, eu declaro. Os nerds de grego de plantão aqui, essa palavra é exomologel. E ela significa declarar, admitir. Daí que ela vem da palavra homologel, que é da onde nós temos a nossa palavra homologar. Cadê os advogados? Homologar é reconhecer oficialmente. É isso? Um reconhecimento oficial está homologado. Confessar não significa só reconhecer que tem falhas. Não, eu sou um cara pecador. Significa alistar essas falhas, dar nome para cada uma dessas falhas dos seus pecados. Queridos, isso não acontece aqui no culto. Sabe onde isso acontece? Num relacionamento discipulador. Isso acontece em um GD, em um grupo de discipulado. Quem faz parte de um grupo de guerreiros sabe do que eu estou falando. Isso acontece lá, com seus amigos íntimos. Isso acontece no PGM, no nosso pequeno grupo multiplicador. É lá que isso acontece, especialmente se o teu PGM tem PGM par. Homens para um lado, as mulheres para o outro, de vez em quando. Isso gera, gente. Se você não tem PGM par no seu PGM, testa. É bênção. Confessar os seus pecados uns aos outros. Meu desafio para você é que você faça parte de algum desses movimentos. Se você está aqui, chega domingo, senta, assiste o culto e vai embora, eu espero que você esteja sendo abençoado. Mas tem mais para você. E a palavra de Deus, queridos, ela é muito clara. Confessamos que Cristo é o Senhor para sermos salvos, mas nós confessamos os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Nós somos restaurados quando nós confessamos e oramos um pelos outros. Talvez o seu casamento precise de restauração por causa de um pecado escondido que você está guardando e você tem medo de confessar para a tua esposa. Faz o seguinte, não confessa para a tua esposa primeiro, deixa para mais tarde. Confessa para um irmão, pede ajuda, vem conversar com um dos pastores. A gente quer ver o seu casamento restaurado. Queridos, hoje você pode confessar os seus pecados a Deus. Mas amanhã, logo, quando chegar em casa, talvez, você vai precisar confessar para um irmão. Você vai precisar confessar para uma irmã. Alguém que caminha contigo. Talvez ao sair daqui hoje à noite, você vai precisar ligar para alguém e falar, vamos tomar café amanhã às 6 da manhã. Porque às 5 tem oração aqui, né? Depois da oração. Talvez você vai ligar para a igreja amanhã e falar, eu preciso falar com o pastor de plantão. Talvez você hoje mesmo vai encontrar um pastor e falar, eu preciso de ajuda. Queridos, não importa como você vai fazer, o importante é, pare de andar sozinho. Você tem uma comunidade. Pare de andar sozinho. O resumo da mensagem é muito simples. O resumo dessa mensagem é simples. A jornada da santidade é uma caminhada em comunidade. É na vida de comunidade que nós encontramos os recursos e os companheiros que nós precisamos para essa viagem. E eu tenho aqui o resumo desse texto todo. Perceba que Tiago desenvolve uma ideia de comunidade nesse texto todo. E vamos lá, mostra as palavras aqui. Cadê o resumo da mensagem toda? Aqui, ó. É isso aqui. Eu oro por mim. Entre vocês, alguém que está sofrendo, que ore.
Eu me alegro com os outros. Há alguém que se sente feliz, que cante. Os líderes oram por nós. Entre vocês, alguém que está doente, que mande chamar os presbíteros. Qual que é o resultado disso? A oração feita com fé curará o doente. O Senhor levantará, e se houver cometido pecado, será perdoado. E depois, eu confesso aos outros. Portanto, confessem os seus pecados. E depois os outros confessam a mim. É mútuo, uns aos outros. E depois nós oramos pelos outros. Orem uns pelos outros para serem curados. Qual que é o resultado? A oração do justo é poderosa e eficaz. Tudo o que você precisa na jornada da santidade, você encontra ou em você, oração, louvor, ou aqui dentro desse prédio. Como assim? Olha para o lado. Comunidade. Você tem tudo o que você precisa para essa jornada aqui dentro hoje. Eu quero deixar mais uma vez claro, caso não esteja tão claro ainda, a jornada de santidade é uma caminhada em comunidade. Você pode falar essa frase comigo? A jornada de santidade é uma caminhada em comunidade. E eu tenho apenas um apelo hoje, um objetivo, um desafio para você. O meu desejo é que você saia daqui dizendo: eu decido não viajar sozinho. Eu cansei de tentar caminhar sozinho. Isso significa, talvez, que você vai dizer: Senhor, eu conto com a minha comunidade de fé. Eu conto com os meus pastores, os meus líderes. Eu conto com o meu grupo de guerreiros, com o meu grupo de mulheres da EBD. Talvez essa decisão de não caminhar mais sozinho signifique: eu vou buscar alguém para confessar o meu pecado, hoje mesmo ou amanhã cedo, e pedir que pessoas orem por mim. Eu decido não viajar sozinho. Significa que você entende que a jornada de santidade é uma caminhada de comunidade.